Bem, Alexandra, os principais crimes da Alexandra. Bem, neste jogo, eu vou-me referir a este jogo, principalmente, porque o resto do jogo não me interessa, porque ou não estava cá, ou são coisas do passado, percebe? Por isso, neste jogo, não vejo assim nada de especial da Alexandra. Vejo que tem estado atenta, aí algumas coisas. Como jogadora, os únicos crimes acho que é não estar a jogar tanto como costuma jogar nos últimos tempos. Se calhar veio para se divertir, para estar mais na dela. Bom, é o jogo dela. Ela também já referiu isso, por isso não tem nada a apontar. Kátia. Kátia, já conheço a Kátia. Como às vezes pensam que ela anda a dormir daqui, esta miúda não dorme por nada. Acho que às vezes só devias ter atenção. A mim o principal defeito, como já foi aqui referido, devias ter atenção só como falas com uma pessoa e depois falas com outra. Sim. Percebes? Às vezes pode ser mal interpretado. Percebes? Ainda ontem foi feito isso, foi referido isso ontem. E tu Mas sabes é a que às maneira vezes as de pessoas falar. gostam muito de ti, estão a pensar que tu és uma coisa e depois tu falas com outra pessoa que há conflito entre elas, percebes? Sim, mas Isso pode ser- eu já nunca pus pode- ninguém contra ninguém. Não estou a Simplesmente. dizer que metes. Às vezes pode ser, É a maneira pode que ser eu por falo. tu querer estar bem com toda a gente. Isso pode Exatamente. ser mal interpretado para ti. Pois, pode ser mal, é isso que eu tive a percebes? falar ontem com ela e depois expliquei e ela Sim, sim, deu-me sim. razão. Cristiana, mau jogo. A Cristiana é das pessoas que eu posso apontar mais coisas daqui. Não tenho nada contra ela, mas penso que isto não seja um campo de férias, porque não vejo jogo, não vejo muita disponibilidade para ajudar, por exemplo, muita disponibilidade para participar. Pronto, já tinha referido isso, já tinha dito. Agora, como xerife, estou aqui e posso dizer as coisas, na cara de cada um o que penso. E penso. Voz, só no final é que faço o verdito, correto? Afirmativo. No final Bom, vou-lhe dar a oportunidade de escolher os Penso três. que eu percebo. Mas gostava que os concorrentes também lhe fossem respondendo, naturalmente, nesta fase. Se quiserem, entretanto, penso que seja por tu estás cá há muito tempo e estejas muito cansada. Acho que é a única desculpa que eu posso aceitar da tua parte, porque já me faltaste uma vez ao respeito. Por exemplo, ontem eras de meu grupo, pedi-te para ajudar. Se quiseres, eu posso te relembrar o que me disseste. Disseste que não faço mais nada e eu só limpo a casa de banho e cozinho a minha comida. Eu não preciso comer da tua comida e agora cozinho para mim. Como é lógico, e isso eu nunca te ia excluir de qualquer refeição, não é? Acho que ficou feio dizer isso. Ficou feio, é a minha opinião. Se quiseres argumentar, Tua opinião. pronto, vale o que vale. Acha que há algum pedido de desculpas a fazer, Cristiana? Não, Porquê? porque não tenho que pedir desculpas. Porque Porque na minha opinião não errei nada. É a opinião dele. Mas se és Ele do ficou meu com grupo, ele. tens que ajudar, como toda a gente ajudou, até o Carlos fez mais que tu. Até o Carlos. Está bem. Oh, Cristiana, É a tua opinião. mas pronto, Eu também limpei a escuta, casa escuta, bem escuta. sozinha e não reclamei. Às vezes também limpo as tuas merdas e também não As reclamo. minhas, quê? Não percebi. As tuas porcarias, De certeza? de certeza. Dá-me um exemplo. Um exemplo que lavei a louça toda no sábado passado, que nem era a minha vez o Luís pediu-me um favor e eu fui fazer. Oh, Cristiana, se dividimos isto em grupos, se eu for pensar no passado o que é que eu já fiz, por exemplo, ontem à noite também estive a arrumar, mas isto eu não vou estar aqui a dizer, eu fiz, por isso agora não vou fazer. Acho que isso é ridículo, porque estamos numa casa, estamos a viver em conjunto. Se formos todos pensar aqui, ela já fez coisas que alguém não fez, o Wilson já fez coisas que se calhar alguém não fez, a Joaninha já fez coisas, então vão-me dizer, agora não faço nada porque já fiz. Já limpei o prato dela. Claro, se calhar toda a gente já limpou alguma coisa toda. Se eu pegar numa vassoura e varrer assim, vou limpar um bocadinho de sujo de cada um de Então vocês. e porquê que deixas-me apontar sempre que eu não faço? Ou não tens olhos na cara para ver que se calhar há Não, mais espera, pessoas que fazem menos? já vou chegar aí. Então já vou pronto. chegar a cada um Estamos das por aí. pessoas. Eu não preciso da estou tua aqui opinião, para eu sei ser- o que faço, é o que Ok. me conta. Ok. Não é as tuas palavras que vai mudar a minha imagem. Ou tentares, né? Porque tu já percebi que a tua tentativa é tentares influenciar, mas pronto. qual é o objetivo do Paulo, na sua opinião, Cristiana? Na minha opinião é que o Paulo é o melhor, o Paulo é que faz tudo. Não, Mais não. outro Marco. Este é igualzinho ao Marco.
Se calhar é porque é na casa 2 e na casa 2 são assim, não Pronto, percebo. então eu devia ser agora o concorrente Marco e não ser o Paulo. Pronto. Mas Entraste ele a é maior que eu, matar, vou temos ter que pena. treinar mais um bocadinho. Próximo, Débora. A Débora, sinceramente, não tenho assim muito a apontar. Ainda ontem lhe disse, como jogadora, acho que é uma jogadora leal. Não, não é. Isto aqui não é para coisa. Vou dizer o que tenho. Uma jogadora leal. Coboiada! Coboiada! Bem, é uma jogadora leal, ainda ontem te referi isso e não tenho assim muito a apontar a ela. Às vezes, tenho algumas coisas a apontar. Volta e meia, quando acorda mal disposta, trata-me um bocadinho mal. Mas, a seguir... Mas reconhece, tive já a humildade, uma vez vir ter comigo e pedir-me desculpa e até me deu um abracinho ou um beijinho. O que tu aproveitas? Não interessa. Chegou só ao pé de mim e deu-me. Gostei muito da atitude. Acho que isso é uma... É bom sermos assim. Sabemos reconhecer que tivemos mal. E isso foi muito bom. Joaninha. Joaninha, não tenho muita coisa porque está cá há poucos dias e não tenho assim muito a apontar. Também ainda não vi muito o teu jogo. Não acompanhei, conhecia. Como eu digo, posso falar da outra casa, mas eu vou-me referir só aqui neste jogo. Sofia, pronto, a Sofia não preciso dizer muita coisa, não é? Ela é a pessoa aqui, está muito no centro de muitas confusões aqui dentro. Jogo perigoso, o que eu acho? Refere-se muita coisa lá para fora. Calma, não estou a dizer que és a única a fazê-lo. Se calhar ela faz isso porque outros também fazem, está no direito dela, porque se outros atacam, ela também ataca. Se eu acho isso justo, não. Se acho, cada vez, por exemplo, ontem, tocou num assunto muito, muito delicado, não vou estar aqui a referir porque não, toda a gente sabe, é bater mais no mesmo. Eu detestei, fui a primeira pessoa a dizer-lhe que não gosto disso, que se fosse comigo passava-me igual. Mas eu também não levava as coisas até esse ponto. Não estou a dar razão a ninguém. Acho que passaste uns certos limites porque acho que é desnecessário neste jogo. Acho que o teu jogo é muito perigoso. Acho que pode ser adorada, mas acho que também pode ser muito odiada. E pronto, acho que é a minha opinião sobre isso. Acho que também, às vezes, tens que ter um bocadinho de cuidado, na minha opinião, com o que falas um bocadinho por trás, não é por trás, mas as conversas que tens. Porque eu sei que tens que sempre desabafar alguém, nós temos sempre que desabafar com alguém, e isso é falar um bocadinho por trás. Se eu tiver que falar com o Carlos sobre o Luís, não é? Sobre a dar a minha opinião sobre o Luís, estou-lhe a falar por trás, é verdade. Só que depois ela também o consegue dizer pela frente. Por isso também não acho que ela esteja mal. É o jogo dela, tenho que respeitar, se acho bem ou não, isso é o que eu disse agora. Há coisas que reprovo totalmente, há coisas que acho que ela faz muito bem, é direta, não tem papas na língua, quem quer ouvir, quem não quer, olha, temos pena. É por isso que ela dá muita confusão aqui dentro. Diana. Paulo, não está a dar oportunidade a ninguém de dizer alguma coisa. Vocês podem me interromper. Quem quiser me interromper, está à vontade. Com esse tamanho, as pessoas não têm essa iniciativa assim de livre vontade. Olha, desculpe lá, ele é grande, mas não é dois. É verdade, sim, senhora. Não, eu sou fofinho. Como a Érica disse, eu sou um bebê grande, eu não faço mal a ninguém. Sofia, quer comentar as palavras do Paulo? Sim, posso comentar. Ontem o Paulo, depois da confusão, veio realmente falar comigo. Eu respondi-te também de forma menos... estava enervada na altura e disse: não quero saber. Mas a verdade é que há coisas que eu digo que é da boca para fora, sai no momento, são impulsos. Claro que me arrependo de ter dito aquilo que disse ontem, não é? Não conheço a mãe do Carlos e Sim, peço eu desculpa à mãe conheço, dele. é uma ótima pessoa e daí Pronto, ter sentido um bocadinho Sim, exato, as mas dores. eu quando disse aquilo não é para atingir a mãe de ninguém, porque eu não conheço as mães lá fora. Pronto, a do Wilson se calhar conhecia, ele se calhar sentiu-se mais atingido, mas é outra história, a do Carlos não conheço. Eu pedi depois desculpa à mãe do Carlos, porque acho que foi uma atitude estúpida, mas são reações que eu tenho por impulso. O Carlos também provocou-me várias vezes e depois foi o que saiu na altura. Mas sim, concordo com isso, eu também não gostaria que me chamassem a mim e por isso respeito todas as opiniões sobre isso. Quanto ao falar nas costas, não, eu falo tudo um pouco, mas se for preciso a voz pergunta-me aqui e eu digo exatamente a mesma coisa. Portanto, eu não falo nas costas, mas falo sobre as coisas. Sei que eu disse.
Posso continuar? Pode, pois. Diana. A Diana, já achei que a Diana era um emplasto aqui dentro da casa, que andava só aqui a passear. Mas não, estou a gostar, apesar de não me dar beijinhos e não querer andar de moto comigo, não é? Não, acho que devias, o que eu acho, como O jogador... que é que mudou na Diana para ser um emplastro e agora já não ser? Não sei, está um pouco mais divertida, está a participar mais, também porque devido a ela ter aqueles problemazinhos que tinham que ser resolvidos, não sei. Ela disse que já estava dentro do jogo e já tem estado mais animada. Erros. Devias te divertir mais, ainda mais, entregaste mais ao jogo, jogar mais. Eu jogo, agora se calhar não partilhei tanto convosco. Sim, Ou mas contigo. dá para ver. Ou contigo. Vamos ver. Sim, se calhar não partilhas comigo, mas normalmente vejo muitas pessoas a jogar aos segredos e a ver, é quando estão 2 ou 3 a ver ou quando carregam no botão, de repente toda a gente se lembra que há segredos na casa. Há segredos e vamos lá pesquisar e dar opiniões. Porque durante o dia não vejo ninguém a pegar aqui, a ver, nada, zero. De repente, quando alguém se lembra, estamos a jogar aos segredos, alguém se lembra que existe alguma coisa para fazer aqui nesta casa e tentam. E é a minha opinião. Só isso, mas não acho que tenhas assim defeitos, ainda ontem te disse, andas-me a surpreender pela positiva. Ih, que graxa, eu sou um graxa. Graxista, não sei o que é que pretendes. Parece terça-feira. Não, já passou e estou nomeado, vejam lá, já passou terça-feira e estou E nomeado. nomeou-me 2 Por vezes, isso mesmo estando não tenho que nomeada. agradar ninguém. Parece uma declaração de amor. Não tenho que agradar ninguém. Carlos, queres opinar? Queres dizer alguma coisa? Não. O facto de achares que não estou a Então, se jogar, não que não me calas, estou a se não divertir estás a tanto. É assim, eu tenho um feitio mais introvertido, mas lá está, quem me conhece sabe que eu sou super divertida, mas pronto, isto é gradualmente. E o facto de jogar. Não está fixe. Tenho jogado, mas se calhar não sou tanto de divulgar, pronto. Falo com as pessoas mais próximas de mim. Mas sim, aceito, claro. Isso, Carlos, aspectos negativos que eu acho que o Carlos tem. Bem, eu já o conheço, por isso posso falar dele. Sou das pessoas aqui que se calhar pode falar melhor do Carlos. Ele ajuda pouco, mas eu acho, é como eu costumo dizer, ele faz, vocês não sabem a pedir, percebem? Porque é verdade, Porque sabem porquê? Eu vou-vos dizer, vou se calhar referir uma parte, a única vez vou referir de um jogo, que ele era do meu grupo, sempre foi do meu grupo na minha casa e sempre fez. Se calhar fazia menos que os outros, é verdade, mas fazia. Porque é melhor fazer pouco do que não fazer nada. Por isso, vamos respeitar. Em vez de criar atrito, é saber levá-lo. É um bom jogador. Está aqui aspectos positivos. Não, mais aspectos negativos. Já lhe referi ontem para ele ter cuidado com as palavras, porque não é só. Eu sei que ele brinca muito e isso às vezes fere as pessoas e leva por caminhos que as pessoas não gostam. Depois ele leva com bocas e vai responder a elas. Depois é uma bola de neve. Responde, recebe, responde, recebe, responde, recebe. Estamos ali e depois foi o que se viu ontem. Também disse, dei-lhe o meu conselho, como amigo, para ele ter mais cuidado, que às vezes para falarmos com uma mulher temos de ter um pouco mais de respeito, não é? Compreendo, porque se eu ouvisse o que ele ouviu, se calhar reagia igual ou pior. Aspectos ótimos que ele tem, é bom jogador, toda a gente já viu. Ele está sempre aí à caça dos segredos. Não tenho assim muito mais a referir. Carlos, quer comentar? Não. A parte da limpeza está a falar bem? Hã? Não, a parte da limpeza é verdade. E é o que o Paulo diz. Muitas vezes mandam-me fazer, logicamente que eu não faço. E quando me pedem, eu faço. É normal. Acha, portanto, que são os outros que não sabem pedir-lhe convenientemente? Logicamente. Mas isso eu acho que é com todos. E eu, se calhar, sou pior um bocadinho. Então, quando implicam ou viram para ali, ainda é pior. Só obedeço aqui à voz. Mesmo que o Paulo me mandasse fazer, eu não fazia. Sendo ele o xerife. Agora, o Paulo sabe como é que há de me levar. Ainda já não é a primeira vez nem segunda que ficámos ali até às tantas a limpar a cozinha sozinhos. E eu, não, mesmo assim, por isso. Confere. Paulo,
É verdade. Já pensou que talvez se soubesse pedir à Cristiana, ela fizesse o mesmo que diz que o Carlos faz? Já vós, já pensei nisso e já tive todo o tipo de abordagens com a Cristiana. Apesar se calhar dela pensar que não, eu não a ataco e tenho sempre o cuidado. Digo, Cristiana, temos de fazer isto, Cristiana aquilo. Só que, não sei, talvez seja o stress, eu não quero perceber, sinceramente já desisti, não vale a pena. Se quiser fazer, faz. Ainda ontem à noite, sabia que tínhamos que arrumar a cozinha, foi a única pessoa do nosso grupo que não apareceu na cozinha, eu estava sozinho na cozinha, ela teve o descaramento de aparecer lá, foi buscar pilhas, esteve a comer e nem sequer... Mas pronto, é ela que sabe o que é que anda aqui a fazer, não sou eu, não sou ninguém para julgá-la. Porque eu também erro, porque eu às vezes também não faço na hora, não vou dizer que faço, sou todo perfeitinho, não, claro que não. Às vezes a minha taça fica ali não sei quantas horas, o meu prato fica ali e eu só passado algum tempo, ou quando alguém às vezes me diz, Paulo, está aqui, ainda o Wilson no outro dia, Paulo, está aqui a tua taça, o que é que isto está aqui a fazer? Eu, esqueci-me, eu não sou perfeito. Pelo contrário, também deixo as coisas desarrumadas como todos vocês, todos. E tenho a certeza que algum de vocês já arrumaram coisas minhas, certeza absoluta. Por isso, mas se alguém me chama a atenção, acho que devo saber. Se fui eu que deixei, tenho que o fazer. Posso continuar? Alguém tem alguma coisa a dizer? Luís, aspectos positivos. Vou já começar pelos positivos, que é mais rápido. Positivos, gosto da tua frontalidade, tanto como... Sim, ele é muito frontal, às vezes, acho que talvez não jogues muito a segredos, mas jogas muito o jogo da casa, percebes? O jogo da interação entre pessoas. Sim. Penso que o teu jogo seja mais esse. Gosto disso, às vezes não percebo... Bem, vou já também entrar um bocadinho nos aspectos. És muito divertido, pronto, essas coisas, mas isto é mais para falar nos negativos, para voltar aqui a falar nos positivos, então isto é uma grande seca. Negativos. Já te referi várias vezes que tens uma maneira às vezes de provocar as pessoas, que é a sorrir digo-te as verdades. Mas como é que eu hei de te explicar? Por exemplo, na Érica, no outro dia, queres 10, aquilo, fazer, levaste a Érica quase ao limite. Foi o teu jogo, foi um bom jogo. Conseguiste com que ela cedesse à pressão. Mas eu para mim, como já referi, é uma falta de respeito. Se eu estivesse a falar com uma pessoa, a tentar ter uma conversa com ela assim um pouco mais viva, e ela se metesse na palhaçada, eu não ia levar a sério. Achava que estava a gozar comigo. É a mesma coisa, estou a ter uma conversa séria com o Carlos, ele começasse a fazer tudo coisa na boa, e eu pensava, foda-se, estou a tentar ter uma conversa com ele, está-me aqui a fazer flexões, está a gozar com a minha cara. Isso para mim também é falta de respeito. Não é só chamar nomes às mães, não é só chamar, mandar-te para aqui, mandar-te para ali. Isso é uma forma de faltar ao respeito a outra pessoa. Agora, outra coisa que eu queria referir. Acho-te muito, como também já disse, acho-te que sabes mais que a Lúcia. Como já te fiz várias vezes este sinal, estou dando em ti. Estou dando em ti porque jogas muito bem. Estás sempre com atenção às coisas. Às vezes, não é... Como é que de escolher as palavras certas? Sabes o que é que andas aqui a fazer? Mas percebes? que barulho é Isso às vezes pode ser... Não creio que sejas desleal, mas... Deixa-me escolher as palavras certas, para não ser mal interpretado, percebes? Acho que estás aqui para fazer o teu jogo e és capaz, não é de tudo, acho que só deves aqui à voz e à Joana, percebes? Estás aqui, deves à voz e à Joana, ao teu jogo, e de resto, que se lixe. É mais ou menos isso. É o que eu acho. Sabe? Acho que tens razão no que tu dizes. Na parte da Érica, acho que não tens razão, porque tu não acompanhaste o jogo desde o início, estiveste um bocado lá fora. É o que eu estou a dizer, falo do que... Érica bastantes vezes me levantava, sempre que me dirigia a ela, sem essas provocações que tu achas que são provocações, ela simplesmente me chamava palhaço, ofendia-me, tentava-me agredir. Chegou um ponto que tu és tão ofendido de palhaço que apetece fazer palhaçadas, e foi isso que originou.
É normal que ela sentia-se provocada com essa situação, mas não era esse o objetivo. Agora falando do que tu dizes que é a voz e a Joana, sim, realmente às vezes há coisas que me precisa dizer à Joana e se calhar poupo um bocadinho a Joana nessa situação. É a minha esposa, tenho que respeitar e não quero massacrar em certos momentos. Quanto à voz, tudo o que ela diz é para cumprir, é o respeito que devo. Quanto aos outros, limito-me a ser verdadeiro e a dizer tudo o que penso sem medo de represálias. É essa a minha atitude. Outro aspecto que eu acho sobre ti é se não tivesse cá a Joana, tu ias acusar muito mais stress. Sim, sem dúvida. Tenho a certeza absoluta. Sim. Penso que tu és mais ou menos parecido É o uma meu bomba relógio. Uma bomba relógio. Se apertassem contigo e se não tivesse cá a Joana, isto ia dar uma coisa. É o que eu penso, já referi várias vezes, inclusive a ti. Acho que se a Joana não tivesse, vocês dois têm muita sorte de estarem um com o outro. Estás a falar bem do tipo que se não tivesse a Joana é um apoio para mim quando me sinto mais em baixo e se calhar quando tenho vontade se calhar de virar costas a isto tudo ou será que falei bem, será que fala mal, onde é que eu errei? Quando vês que as pessoas não estão a perceber, busca a Joana para tentar saber a opinião dela. Quanto à bomba relógio, esquece, eu tenho o meu limite, se tiver que arrebentar, arrebento, não é por estar Joana ou sem Joana. Mas pronto, se foi bem visto. Sim, mas é mais fácil sem ela do que coisa, porque depois, além de estares aqui dentro do stress normal, tens outro fator, que é o fator saudade. Sim. Da pessoa que gosta. Aí sim. É muito Mas talvez não seria uma bomba, talvez era uma coisa que aqui andasse sem percebes? Sim. Triste ou apagado. Talvez fosse mais assim, mas sim. Queres mais alguma coisa? Não. Bem, Joana. Tell me, xerife. Joana, ou Paulo. Não, já não é. Joana. Ponto número 1, tens de falar bem, senão vou arruinar com a tua reputação de Paulão. Joana. Bem, não vejo assim. Acho que fazes muito o teu jogo com o Luís. Bem, não vou falar de aspectos positivos, que isto não é propriamente para falar dos aspectos positivos. Se não estava aqui a falar do bom ou do mau, pronto. Vou só para o que eu acho de menos bom ou referir aspectos vossos de jogo. Acho que jogas muito com o Luís. Às vezes. Isto vou referir um bocadinho dos dois. Acho que vocês têm sorte porque são os dois um casal. E ontem, por exemplo, vi um bocadinho indecisão no Luís, por exemplo, a votar. Penso que haja uma certa cumplicidade em termos de jogo. Isso pode ser, é benéfico para vocês dois, porque, por exemplo, se quiserem nomear uma pessoa, são logo 2 votos certos. Percebem? São logo 2 votos certos. Basta só trocarem um olhar, fazer uma letra com as mãos, qualquer coisa assim. Se eu tivesse a minha mulher cá dentro. Eu, por exemplo, ontem aconteceu uma coisa que ninguém viu e que só eu vi. Eu, por exemplo, eu nunca pensei tão cedo vir a nomear a Cristiana, que é uma pessoa que eu gosto. O que é que acontece? Eu comecei a olhar e percebi que tinha que mesmo escrever ela, mas eu quando olho para o lado já o Luís tinha escrito Cristiana e ele apagou, do tipo, olha, vou apagar para analisar, mas ele já tinha escrito, percebes? Fui o último a decidir. Ele foi o último a decidir. Primeiro decidi, depois apaguei e fui o último. E foi o último depois que escreveu outra vez, estás a perceber? Foi muito difícil Por para acaso mim. ontem foi, acho que foi a única vez que foi aquele certo. Conforme a Cristiana frisou e muito bem que tem a escala dela. Eu, por exemplo, tu só assististe àquelas nomeações, ou já tinhas assistido a outras, já não me lembro. Mas a minha nomeação, e está aqui a Sofia que não me deixa mentir, quando estava a Érica era sempre Érica, Sofia, e por acaso a Sofia houve uma altura que eu até nomeava e que ninguém a nomeava, que me facilitava muito a vida, porque era sempre a Sofia que estava na ardósia. Epá, começou a haver complicações entre Sofia e Joana e não sei o quê, e ontem por acaso as nomeações da Joana bateram certo com as minhas. Ok. Aspectos, não tenho assim muito aspectos negativos, também não te vejo só jogar muito aos segredos. Pensas tu, filho, está Pronto, bem. é o que eu acho. Então, pronto. Joana, isto é só a minha opinião. Olha, é A como eu voz te é que fiz não me ontem. chama. Olha, é como eu te disse ontem. Vale o que vale. Zero, percebes? Eu não gosto de ver a fazer isso. Xerife.
É uma brincadeira. Estou a percebes? brincar. Por isso pode entrar sem ser 400, é igual, não é? Não tenho mais nada para dizer sobre ti. Wilson aqui, o homem, o treinador. Wilson, aspectos assim mais negativos. Pronto, já te vi fazer aspectos muito negativos, que já te disse, como no outro dia, não vou voltar a referir. Não quero estar aqui para fazer tipo publicidade negativa. Vou dar a entender o que é, percebes? E disse na altura, não gostei muito, acho que quando te exaltas, e já se viu várias vezes, passas todos os limites. És muito és respeitador e puxas muitos assuntos cá para fora, lá de fora. Daí muitas vezes os confrontos com a Sofia perderem totalmente perdem a noção do que é o jogo da casa. Vocês, quer dizer, isto também faz parte, mas no vosso ver. Acho que isso é... Dá-me um exemplo de um assunto que seja lá de fora e que não tenha sido trazido cá para dentro. Não, todos foram. Eu não... Quando dizes traz assuntos lá de fora... Trazem. Eu disse trazem. Trazem tanto tu como a Sofia. Eu não como falo outras de nada pessoas. e já não tenha sido falado aqui. Sim, é verdade. Eu não estou... Por isso. Eu estou a dizer que eu acho isso... eu acho isso um aspecto negativo. Acho que não... A vida pessoal não devia ser trazida para aqui. Quando te sujeitas a trazer a tua própria vida pessoal para aqui, pois, e até utilizas isso para o teu jogo... Quando entramos nisso, depois aí está. Passarmos os limites de metermos família e essas coisas é um bocadinho errado. E é mau, porque já, por exemplo, tal como partir um bocadinho para... Isso no outro dia, vou ter que referir, quando atiraste a almofada à Érica, e eu tive essa conversa contigo, eu meti-me à frente, fui eu que levei com a almofada. Ela atirou-te assim, tu puxaste cá atrás. Tens noção do que é isso? É para uma mulher. Já era a segunda vez que ela me atirava com uma almofada. Bem, Wilson, então... Seja quem for. Se me então atirarem com um vaso, eu tiro uma com mulher três. irrita-se comigo, dá-me um safanão na cara, eu espeto-lhe uma pera e ela cai redonda no chão. Vamos passar esses limites. Se há pessoa que acha que as mulheres merecem ser respeitadas, sou eu. Respeito as mulheres como respeito a minha mãe, como respeito a minha irmã, como respeito a minha namorada. Claro, normalmente Mas as mulheres respeitamos têm os nossos. Mas há uma diferença do... Não, escuta. Vamos ver. Nesta casa estavam 8 mulheres. Sim. Até à saída da Érica. Neste momento estão 8 mulheres. Se calhar há uma que se sente desrespeitada porque me faltou ao respeito. Já Sim, pensaste são as nisso? vossas coisas. Eu só não consigo ter respeito porque eu não sabe dar ao respeito. A partir do momento em que me falta ao respeito, para Atenção, mim, eu não estou a esquece. tomar partido de ninguém. Porque daí hoje em dia fala-se muito no flagelo cá na sociedade, que é a violência doméstica. Sim. É? E, infelizmente, a grande maioria das pessoas que sofrem de violência doméstica são as mulheres. Mas também há homens a sofrê-lo. Porquê? Porque as mulheres não sabem respeitar os homens. E os homens não sabem impor o seu respeito. Correto? E daí haver a ruptura nessas relações. E, portanto, eu acho que uma mulher tem que saber dar ao respeito para poder ser respeitada. Assim como o homem também tem que saber dar ao respeito para poder ser respeitado. É igual para os dois. Eu não estou a tirar atenção. Estou a explicar o meu ponto de vista e respeitar o teu. Eu não estou aqui a querer tirar partido de algum de vocês, porque sei que tens alguns aspectos que tens razão, como ela, como tens os dois negativos, como tens os dois contra vocês. Agora foi em russo, mas nós percebemos à mesma. Foi em russo? Foi. Em que aspecto? Porque disse tem aspectos não sei quê e também tem aspectos não sei o que mais. Mas isso é russo ou é português um bocadinho aldrabado? Foi um português aldrabado. Mas a Sofia queria contrapor ali qualquer coisa. Diga, Sofia. Bem, vou ter que voltar a falar sobre isto. O Wilson continua a falar de respeito e que só não me respeita a mim porque eu lhe faltei ao respeito, blá blá blá, blá blá blá. É assim, o Wilson é uma pessoa que está constantemente a falar de toda a gente que não conhece. Ele não conhecia o Diogo de lado nenhum e chamou-lhe tudo lá fora. Ele não conhecia a Débora de lado nenhum e chamou a Débora lá fora. Estou a falar só de pessoas daqui, porque há bué da gente lá fora que ele faz posts e fica ali horas e horas a falar. Portanto, acho que essas pessoas em questão não lhe faltaram ao respeito, para ele faltar ao respeito a essas pessoas quando faz esses posts irónicos e absurdos e maldosos sobre as pessoas. Portanto, se há pessoa aqui que não respeita de todo as pessoas, nem as famílias das pessoas, é o Wilson.
Portanto, eu, claro que também já faltei ao respeito, mas ao menos admito, não estou a dizer que porque eu só falto ao respeito, quem me falta ao respeito. Não. O Wilson é o que me falta mais ao respeito lá fora, seja quem for, conhecido, desconhecido, pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Portanto, respeito é zero. Fico contente por saber que a Sofia é uma seguidora assídua da minha página de Facebook, ao contrário de outras pessoas, não precisa andar a dar entrevistas para as revistas para ir a viagens aqui, ali e acolá. Não é essa a minha vida é outra. Claro, a tua vida é ligar para as jornalistas a dizer que estás próximo. A minha vida é outra. Nunca tive nenhuma revista a oferecer-me nenhuma entrevista ou nenhuma viagem para dar uma entrevista. Aquilo que falo na minha página de Facebook. Uma viagem, adorei. Quem anda à chuva molha-se. Quem vem para um programa de televisão dizer certas e determinadas coisas, não, seja programa de televisão, seja o que for, falas toda a gente. Sujeita-se a ouvir aquilo que não quer. Portanto, quem anda à chuva molha-se. Qualquer um lá fora está reservado ao seu próprio direito de publicar nas suas páginas de Facebook o que quiser de mim, desde que seja verdade. Muito respeitador. Agora, quando é verdade e magoa, claro, eu fico chateado, mas tenho que engolir. E tenho que respeitar e tenho que me aguentar. Quando é verdade e magoa e eu não tenho capacidade de engolir e prefiro partir para cima sem dar o benefício da dúvida, as coisas modificam-se. E ainda bem que falaste na Débora, que teve a capacidade de dar o benefício da dúvida e daí, hoje, eu e ela nos conseguimos dar bem. Sim, mas respeitaste lá fora, sem a conheceres de algum lado. É isso que eu te queria perguntar. O que é que ganhaste em falar mal de mim na tua página? Eu, na minha página, digo aquilo que eu quero e quando quero e que me apetece e que é a minha opinião. Mas não podes dizer que respeitas porque isso não é respeitar. Eu digo o que eu quero. Respeitaste a Débora, não é a família da Débora. E a Débora é um exemplo, porque há muitas pessoas. Eu falo porque neste momento dou-me bem contigo e acho-te uma pessoa que é politicamente correta, mas vejo-te a atacar outras pessoas porque dizem isto e isto e isto, quando tu não tens moral para falar, entendes? A página é minha, eu tenho a moral para falar o que eu quiser a partir do momento em que eu estou a ver uma coisa na televisão, ou seja, onde for, podes falar, não podes vir dizer a seguir que respeitas, e me apetece dar a minha opinião. És uma figura pública, eu sou um telespectador, não sou mais nem menos do que ninguém. Se não gosto daquilo que estou a ver, comento e digo que não gosto. Ponto. Então, ou de quem está lá a casa que ouça isto. O que é que quer dizer com isso, Débora? Porque assim, não é ligar muito ao que as pessoas dizem, nem as opiniões dos outros, porque isso a mim tanto me faz. Interessa-me a opinião dos meus pais, da minha família, dos meus amigos. É claro que a partir do momento quando saímos da Casa dos Segredos, que somos consideradas figuras públicas, temos toda a gente e mais alguma a dar opinião. Nós não podemos ligar a isso porque, assim, nós fizemos a caminho onde nos deitamos. Sujeitámos a isso. Lógico. Eu percebo perfeitamente essa lógica. Mas é claro, quando estás a passar numa fase da tua vida que nunca passaste, eu nunca fui conhecida por ninguém. De um momento para o outro, saio da casa, sou conhecida, toda a gente fala de mim. E o facto de ter pessoas constantemente a deitar-me para baixo, isso sim faz diferença. E o problema são pessoas que não deviam ter nada contra mim, porque eu nunca fiz mal a ninguém para falar. Mas lá está, tu tens razão. Sim, senhora, toda a gente pode dar a opinião que quiser, na página que quiser e lhe apetecer. Não podem dizer respeito a seguir. Exatamente, mas depois fica-te mal essas cenas que tu atiras à cara das pessoas. Ninguém te fez mal, eu fiz-te mal. Queres que eu te recorde da história novamente? Do porquê eu não estar? Eu sei o que foi. Acho que está mais mas fiz-te mal. Para mim não fizeste mal, foste e como aos outros todos que ele nunca falou na vida momento. e falou de toda a gente. Eu digo-te uma coisa. Coitado. Mas isso acho que já é mais... Coitado, sim. Não, coitadinho és tu que passa a vida a chorar. Não, tu sabes porquê? Tu fazes isso. Eu considero, eu digo que é dor de corno. Coitadinho nunca fui. Coitadinho é corno. Coitadinho é corno e o corno de certeza que aqui não sou eu. Tu queres chamar a atenção, já que não tens figura para chamar a atenção. Coitadinho é corno e corno de certeza que aqui não sou eu. Vais buscar os textinhos a falar da vida alheia a toda a gente, como falaste da Joana, como falaste do Luís, como falaste da Débora, como falaste quase toda a gente aqui dentro. Eu falo do que eu quero e bem me apetece. Não concorreram todos aos casos segredos. Todos os que falavam não concorreram ao caso segredos. Falas de toda a gente. Gostas, não gostas, mete a borda do prato. Tu não respeitas. Chegas ao pé de mim não podes querer respeito porque tu não respeitas ninguém. Tu nem vou respeitar, nem tenho que respeitar. A página é minha. A página é minha. Exatamente, eu também digo o que quiser. Se eu quiser comentar algo de alguém aqui dentro, eu tenho o direito. Mas não posso vir para aqui e dizer depois eu respeito toda a gente, filho. Tu não respeitas toda a gente. Eu acho que como figuras, temos figuras, pseudo-figuras públicas que é assim, a gente quer queira, quer não, as pessoas reconhecem-nos, certo ou não é errado? Não passsas na rua e não te chamam Wilson. E então?
Pronto, mas as pessoas És que diferente conhecem, das que é outras como o pessoas. Quintino disse. És diferente das outras Calma, pessoas. Wilson. É Sabes como qual é o a Quintino diferença? disse, nós Não. temos que dar o exemplo. Sabes qual é a Que exemplo diferença? é que tu dás ao Sabes ires qual é a à tua diferença? página e falares mal de toda Sabes a qual é a gente? diferença? É para não Sabes ser qual é a esquecido. diferença? É o que É ele que faz. muitos pensam o mesmo, mas por serem figuras públicas, se calhar não dizem. Eu acho que é por ter educação, Pronto. não dizem. Não é por ter educação, é Eu acho porque que é. são púdicos. Porque se calhar nos seus Porque eu, perfis por exemplo, pessoais... eu não gostava de ti, Escuta, eu não nos seus gostava de perfis- ti pela discussão que nós tivemos, não gostei de ti ainda depois por andares a falar mal de mim na tua página de Facebook. Tinha mil e uma razões para te apontar o dedo, podia ter ido à minha página pessoal, porque é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E podias. Faltar-te ao respeito. Não ia de certeza E para lá quê? responder. Isso era o que eu queria. O que é que Não eu ia- ganhei? não ia de O que é que eu certeza ganhava responder-te. com isso? Tal como tu não ganhaste Agora- nada, porque dizes que és uma pessoa tão politicamente correta, que faz tudo bem e que Não, eu sabe não faço falar... tudo bem. Se eu só não, fizesse- mas se eu eu fizesse vejo tudo aqui, bem- eu vejo aqui, Se eu fizesse tudo considero-te. bem, E eu considero-te uma pessoa assim, entendes? Está tudo, mas não lá faço, estás fora enganado, estás enganado. foi outro Wilson. estás enganado. Agora, Não aquilo- acho bem, não acho correto o que aquilo fizeste. que eu tenho a dizer é, E o que vais continuar a há fazer, muitos, porque sei que não- há muitos, e se calhar daí tanta gente ficar contra e tanta gente mexer, que pensam o mesmo ou pior, mas não têm a capacidade de o dizer publicamente. Dizem-te nas costas. Claro, e tu és o rei, tens que Percebes? dizer, tens que falar das Não pessoas. acho. E por isso, Que as pessoas podem estar a passar uma má fase e tu, eu como reservo-me concorrente, esse diz direito. um exemplo. Eu reservo-me esse Fizeram a direito. mim, vou fazer aos eu outros. prefiro fazê-lo de uma forma pública e para que tu saibas E humilhante. do que fazê-lo Mas para quê? nas tuas O que ganhaste porque é a com minha isso? opinião. Ganha likes e ganha É a minha comentários, que é o que eu opinião. quero. E prefiro que tu saibas dali e que sabes que a fonte sou eu Mas ela tem do que que saber saberes alguma coisa, porque por eu ela dizer quer ao lá saber a tua Luís, opinião para alguma desculpa, coisa. porque sabes por eu dizer ao Luís que disse ao Luís mal ti. Entendes? Eu prefiro assim. É a minha forma. Eu acho porque que a eu tua digo conversa, aquilo que eu digo. Wilson, da É pessoa que eu desnecessário. conheço aqui dentro, fica tão ao lado e tão Aquilo mal. que eu digo na minha e página tão é errado, um direito que me reserva a tu mim. nem tens noção. É um direito que me reserva a mim. Tem que Tu és ter Mas livre não lá combina fora. com a pessoa que tu és, Mas homem. era a minha pessoa que tu opinião. mostras aqui Não percebes que era a minha tem nada ver. opinião? Mas Não percebes olha, que era a minha eu opinião? é assim, não quero faltar ao respeito, mas a gente costuma dizer a opinião mete-se no cu e que a opinião é Mas como não a opinião, percebes cada que um tem a mesmo sua. assim tu até podes pô-la no cu, mas não deixa de ser a minha opinião? Pá, Não percebes isso? eu se eu fosse dar... Olha, como a Rita Pereira, é como essas famosas todas que andam por aí. Essas sim, verdadeiras figuras Claro, essas públicas, sim. que têm a sua opinião, mas sabem que se forem dar a opinião... E não, a figura Rita Não, Pereira não, há pouco não. tempo. Tenho a certeza era absoluta que também há muitas que têm muita coisa para dizer. Eu chamo mas isso como são pudismo. figuras públicas e são E eu pessoas chamo isso educadas, pudismo. E não precisa E eu chamo isso pudismo, porque eu não estou a dizer, não conheço a Rita Mas há Pereira de lado nenhum, pessoas que- não há conheço a pessoas Manuela que querem nem ser lado nenhum, reconhecidas não por alguma conheço coisa. quase nenhuma figura pública, mas tenho a certeza, quase absoluta, que elas se calhar até podem achar mal de mim, mas não o publicam na página, ou mal do Zé ou mal do João, não é por ter falado de mim como podia falar da pessoa qualquer, mas não o publicam porque são figuras públicas. E porque existe esse pudismo. Olha, tens o exemplo Tem do irmão do educação e Luís. respeito pelas pessoas Tens que o não exemplo conhecem do irmão lado do nenhum. Luís, que diz aquilo Eu que tem a acho que é dizer isso que a e que por Sofia isso está a dizer. é Elas amado. têm respeito. Escuta, e por isso. Cada pessoa é como é. Eu estou a perceber. Desculpa lá. O que aqui está-se a passar é que a Débora diz é quando tu utilizas o argumento do a Sofia ir comentar algo negativo ou dizer alguma coisa sobre ti. Percebes? Pronto, Débora, e agora respondo-te a ti. Não percebi. Ela está-se a referir ao facto dele dizer que tu és incorreta porque falas dele ou traz. Não estamos a falar disto aqui. Sim, Estou pelo a menos falar foi o que que eu ele está percebi. sempre a falar do respeito. E é Do a pessoa respeito que e menos essas Isso coisas. é a respeita. maior falta. Isso é Pronto. uma E grande agora falta. Ela não tem diga ali à discussão Débora. nenhuma, zero. Tem nada a ver Não com é isto. nada Mas tem razão, ético. tem Zero o Desculpa quê? lá. Zero tens tu, educação. Que chama Então, ofendes as mas eu mães não das venho para pessoas aqui aqui. dizer. Cala, pá, mas porque eu olha, quando respeito souberes muito, o que é porque sou jogar, muito não sei quê, quando não sei souberes o quê. que é jogar e não Eu posso chorar, errar, mas quando tu souberes o que é respeitas jogar também. e não Tu chorar, respeitas. cala-te, pá. Tu respeitas alguma Cala-te, coisa. respeito. Tu Eu respeito quem respeitas. merece respeito. Estás sempre a humilhar Tu não toda a gente mereces lá respeito. fora. Tu não Só mereces assim é que tu tens respeito. visibilidade, Eu humilho quem filho. merece ser Só humilhado. assim é que tens Mas espera E tu aí, mereces ser Wilson, humilhado. Wilson, É não o vá que tu uma mereces. coisa, Wilson. É ser Por ti. humilhada que nem um cãozinho. Espera aí, Humilhar Sofia. por ti. Por Portugal Olha, inteiro. o que tu Abres a disseste para pestana. mim, Para zero. deixares de ter Achas que eu vou patrocínios, ficar humilhado doutores com as palavras que tu Ângelos, dizes? para deixares de ter Nada, essas filho. coisinhas todas que tu Não, dizes. nada, filho. Sabes Este porquê? vestido é do patrocínio, este vestido é do Manel, Wilson, então, este vestido é do essa João, coisa- este essa vestido é do coisa que tu Pãozinho. estás a Cuidado dizer, com isso, eu não tu vou deixar o respeitas. Manel dormir Olha, porque Wilson, estás a ver? não tenho, se quisesse eu também tinha. Tu estás Eu se a nem quisesse queres eu também tinha. conversar Sabes como é que se chama? comigo. Sabes como é que se Quando eu chama? falo, tu Trabalhar. ouves tudo. Sabes o que é Tu ouves trabalhar? tudo. Mas eu trabalho Sabes o quê? eu trabalho desde os Então meus continua. 18 anos, Então o que é que filho. andas a viver à custa de Não, outras filho, pessoas? tu tirar um curso, As sabes pessoas minhas trabalham. coisas, Quem é que te percebes? paga? Obrigada, Quem é que tive tu paga? Academy pelo Quem é que tu curso. paga? Então, o que é que Ela isso tem a também não ver? tem Isso é como uma que coisa que eu queria pagues. saber. Tem a ver. Viva a tua
vida Isso através do tem a ver. trabalho, cresce. Isso é que te faz crescer. O trabalho faz Filho, crescer as pessoas, sabias? Mas tu não conheces Trabalhar para dizer faz que muito bem. trabalho aos 18 Trabalhar anos, tinha faz 2 muito bem. empregos. Trabalhar percebes? faz Tu não muito conheces bem. a minha vida. Então Tu não andaste para falas trás. da minha vida, Tu, em não vez de conheces. evoluires,
Fizeste E como quando os tiver que macacos, voltar a voltaste trabalhar, atrás. quando Né? tiver que Tu, voltar em a vez de trabalhar, passaste, deixaste de ser Homo sapiens não tem qualquer sapiens. tipo de problema, Não, tu voltaste não para trás. conheces. Voltaste para o Olha, homem. tenho um curso que Homo sapiens antigamente não sapiens, conseguia obter. Foi? E por ok. isso, Sei obrigada que tens pelo cara de chimpanzé, patrocínio está tudo. e obrigada Siga. Creative Academy, porque realmente estou a tirar o curso que eu gosto, eu vou tirar mais 2 cursos que eu Vais, gosto. tudo bem, Graças continua. à Casa dos Segredos, obrigada vós por estar aqui. Continua, Porque eu aproveito as minhas oportunidades, mas quando Deus tiver queira que trabalhar, daqui a 5 anos trabalho tenhas- porque eu tenho tenhas mãos muito e pés sucesso para trabalhar, profissional. filho. Claro que E há sim, quem não tem claro e que trabalha sim. na mesma. Claro, Eu não tenho claro. medo de trabalhar. Mas precisas disto para opções de viver. vida, Não isso conheces Precisas lado disto para nenhum, viver. não Precisas conheces disto para lado viver. Isso é uma garantia que eu te digo. Então, e estás Precisas aqui neste porquê? momento dos 2 E tu fãs. estás aqui porquê? Porquê? Para ganhar um dinheiro extra. Ah, tá bem, então eu também estou aqui a precisas ganhar disto 2 de lados viver, também, Wilson. sabias? Não tens moral nenhuma, Eu estou a ganhar Wilson, 2 também lados. precisas. Não tens Sabes moral que eu nenhuma. construí uma vida. Estás-me a falar de patrocínios, Eu construí uma eu vida. agradeço Olha, tudo o que me dão. eu construí uma vida, tenho Percebes? empresas, tenho trabalho lá Então, mas fora e ainda estou a bem que ganhar. tens, Estou a ainda bem que ganhar. tens, cada Faz um o vive mesmo a da sua tua vida. vida. Faz o mesmo, Mas o que é cresce, que a minha vida te cresce, incomoda evolui, já tens tanto? idade para isso, Porquê não que a precisas minha viver à vida te custa de incomoda pessoas. tanto? Não, mas a mim não me incomoda, Mas a mim a mim incomoda. ninguém é que há paga as pessoas contas, que filho, são a mim ninguém me paga as lunáticas, há contas. pessoas que são Eu tenho fanáticas, renda de há casa, pessoas que são luz, ninguém me paga as facciosas contas. e que não têm Ninguém me paga capacidade as contas. de pagar as suas Quem paga próprias as contas, se sou calhar para te dar eu. dinheiro a Quem paga as ti. minhas Estás a contas, perceber? então, Que és uma assim, como é que chula, eu andas a gosto chular todo as em dia? pessoas. Quem Andas paga a as minhas chular as contas sou eu. pessoas. Chular Mas as a minha pessoas é o vida, que tu fazes. tu falas Chulas as do que pessoas. toda a gente não Tu fala. fazes é Não chular as pessoas. Porque Por isso quando é que eu eu estou a sair é uma sentir quando eu chulice. sair daqui quiser É uma dar os chulice. 30 mil euros, Chulice. Eu também tenho Chama-se chulice. coisas quando eu por sair causa daqui disso. quiseram dar os 30 mil Chama-se euros chulice. e eu não aceitei. Chulice. Se fosse como tu dizes e como muita gente diz que era, eu tinha aceito os 30 mil euros e não aceitei. Fomos. Percebes? Agora, não falas do que não sabes, porque as minhas contas pago eu. Tive uma viagem dos fãs, tive sim senhores, tive uma viagem para a Tunísia dos jornalistas, ponto. Tive sim senhores e gostei muito e agradeço. E não tiveste mais Agora, nada e não pronto, fales está tudo. disso como se fosses de outra coisa, É a porque tua as minhas vida. contas É pago aquilo que tu eu. vives, não As fazes minhas nada da contas vida. pago Acho que eu. está Estou a tirar clara o a curso. opinião de cada Não um. fazes nada da tua vida. Até tu fazes o quê? Não fazes Treinas? nada. Eu- Parece-lhe que está Ainda clara no a outro opinião dia de cada um. disseste, ainda no outro dia Nem disseste. sonhei. Pessoal, ei, Nem sonhei. pessoal, já chega, Sofia, não vale a pena. Eu quando tiver que trabalhar Boa noite. Pessoal, posso? não falta nada. O dia que me falta nada. Podemos continuar? Podemos continuar? Porque a minha filha não lhe falta nada. Podemos continuar? Wilson. Esta é a voz. Posso continuar? Vamos acalmar-nos. Wilson, Sofia, a sua opinião ficou clara. Wilson, posso continuar? Wilson. Wilson. Mas pelo menos eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho uma filha, como Tens tu que ler tens. menos Ah, vai para revistas. caraças. A tua vida é só revistas. Tenho uma lês filha, muitas mas não revistas. diz. Tu tens que ler menos Sabes revistas. porquê? Tens que ler Porque menos o revistas. Thierry não tem A tua vergonha de dizer vida que é eu sou mãe ler da filha revistas. dele. Tens que ler menos, Percebes? filha. Por isso quando Tens que falaste ler de mim menos como revistas. mãe, Se não fosse o tens de Thierry, levar- que é um grande tens de pai. levar- Não, porque o Thierry não paga nada, filha. O Thierry não dá Pode ser que nada ele para saia a daqui bebê, 2 vezes percebes? para tomar conta da Tudo que a criança. minha bebê tem, contar comigo, sou eu que pago, não é o Thierry que manda bem Os cara. fãs. Falas do que sabes. Vamos Falas do que prosseguir. sabes. Não é os fãs. Vai cuidar da tua filha, revistas, ordinário. tens que viver Tu menos és um revistas. pai exemplar. Lê menos Dar a sua revistas. opinião. És um pai exemplar, por isso é que ninguém sabe que és pai sequer. Tens que Opa, ler menos vai. revistas. Wilson, Tens que ler Vai, menos vai. revistas. vamos Andas a prosseguir. ler revistas a mais. Pois, vamos perseguir, não é, Spice vós? Girl. Quando ontem andou a dizer aqui que eu era uma vergonha de mãe, já não vamos perseguir. Olha, és uma vergonha de pai. Ninguém Sim, sabe que és porquê? pai. És uma vergonha. Lê menos revistas. Tens que ler menos És revistas. uma vergonha. Lês És revistas uma a mais. vergonha. Aquelas revistas que Lê tu revistas a telefonas mais. para apareceres comigo. Não, lês É revistas essas a mais. revistas. Tu lês Não vais lês revistas. mesmo Não vais revistas a mais. revistas. Lês, Tu a que por vês, acaso porque lês. sabes tudo de mim. Não, lês Sabes revistas a tudo de mais. mim, minha é porque filha. vês revistas. Lês Só revistas a podes. mais. De mim não A conheces tua nada. vida é Tiveste 3 revistas, vezes. viver às custas dos Não, filho, fãs, eu não dou viver às entrevistas custas dos assim. aviões, Já não dou viver entrevistas às há custas de séculos. não Não tenho trabalhar, poucas revistas que viver às custas de publiquem. falar mal dos outros, viver às custas Isso és de tu que fazes. meter-te nas Tu só relações das apareces pessoas, por falar inventar mal as coisas dos da tua outros. cabeça, Só apareces inventar as coisas assim, da tua porque cabeça. ninguém- Neste tu não jogo, falas quando mal fores dos ali outros, dentro tu nem carregar, apareces. olha, Tu naquele nem jogo, apareces, neste filho. jogo, quando fores ali dentro Nem carregar, queres apareces. meter lá Wilson, fora. Eu já vou dizer está a assim. repetir os Nem seus parece. argumentos. Olha, não vou, A Sofia já deu os seus neste jogo, quando argumentos. tiveres, A quando Débora quiseres pôr lá também. fora, eu vou-te dar aqui a minha palavra Eu para não quero a frente falar desta fora. gente. Tu para mim Quando és quiseres muito ganhar, diferente. quando És quiseres muito ganhar, diferente. Ainda não quando percebeste quiseres nada ganhar, diferente. olha, Eu que não quando sou quiseres ganhar, diferente, mas vai tu
ali Para mim és dentro, tens ninguém um botão aqui, vermelho, percebes? carregas Tu não és aqui pela ninguém. primeira vez, Tu não és carregas aqui no ninguém. botão, Não acertares no carrega, segredo. não Se tu carrega. acertares no segredo, eu Mas passo para o olha, caralho. pelos vistos É isso estou que eu tenho cá, que se dizer. calhar sou uma boa Se tu jogadora. acertares no Não segredo preciso nesta estar ali a casa, dormir o se dia tu todo. acertares num único que seja, eu passo para o caralho. É isso que eu tenho a dizer. Então, isso Coragem. assim, Posso? Coragem também, coragem. Já acabou. Olha, é assim, Sofia. Vales Podem nada, zero. Tiveste cá, tiveste cá pelos segredos. Chama-se aviões.
Posso Não continuar, fazes mais Wilson? nada, filha. Zero. Não fazes mais nada. Se não Zero. eu deixo os segredos para ti. Zero. Porque é para tu Zero. pareceres. É para tu Zero. pareceres. Porque Zero. senão passas o dia a dormir. Zero. E a falar dos outros. Aqui e lá a falar fora. da minha vida. Zerinho. Aqui, lá fora, passas o zero. dia a dormir e carregar nos segredos. Aqui e lá fora Esta é a voz. zero. Como jogador Xerife e como Paulo. pessoa. Conheço, a tua Zero. opinião para mim é que é zero, filho. Como jogador e como pessoa. Zero. Vale zero. Vale zero. Vale zero. És nojenta. Olha, por isso que a voz me salvou, Nojenta, porque sou zero. péssima jogadora, Zero. sabes? Eu Não, puxou porque tem pena de ti, como toda a gente tem pena, é então sofrimento. também, mas continuo é cá, proteção, continuo. é graxa. Mas continuo cá, não Quero é ir continuo. à chapa contigo. Mas olha, Vamos os dois. mas, olha, pelo menos Vamos os ninguém tem dois. Queres ir vergonha já de mim. amanhã? Ninguém tem Queres ir vergonha já de amanhã mim. ou tens-me à A ufa? minha família não tem Queres ir vergonha já de amanhã mim. ou tens medo? Queres ir já Então, amanhã? e se fosse? Vamos, vós, meta lá os Já dois. estão a repetir os argumentos e por coitadinho. isso deixem que o Paulo prossiga o seu trabalho. Xerife és Paulo, infeliz. quem És o são, na sua Tu és opinião, infeliz. Tens o rei na barriga. Wilson É, e tu tens o... e Sofia? Já disseram o que tinham a dizer, já ficou claro, já estão a repetir os argumentos. Eu acho que todos tiveram a oportunidade de dar a sua opinião e dizer aquilo que pensam. Xerife Paulo, quem são os 3 bandidos mais venenosos neste desafio? Aqueles que mais contribuem para desestabilizar a tranquilidade da casa, na sua opinião. A Sofia, como vê, é um poço de tranquilidade. Vamos pegar. Posso atribuir, vós? Vive tranquila a vida Deve, toda. desde que justifique Bem. os 3 bandidos mais venenosos deste desafio. Olha, o Carlos já tem uma música, a música do Bem, eu vou dar isto primeiro, um dos primeiros ao Wilson. Isto vou começar já por aqui. Porque é assim, ao Wilson, posso, pessoal, deixa continuar. Eu acho que as pessoas devem expressar a sua opinião, devem ser diretos, mas acho que devemos, isto agora ficou provado, porque estava aqui a fazer um jogo, era eu que supostamente mandava, e chega um limite, acho que existe sempre um limite, e estamos aqui 24 horas, quer dizer, durante o dia não se falam, e quando chegam estes jogos, massacram-se uns aos outros, pior, massacram-nos a nós. Não, massacram-nos. Não se queres ir. Mata-lhe o xoxó. Vocês massacram um bocadinho. E isso cansa. Eu gosto de ver o jogo, gosto de ver a frontalidade, mas acho que isto cansa um bocadinho. Segundo pelas mesmas razões, Sofia, Adoro o outfit. Muito obrigada, Paulinho. vai-te ficar a matar. A mim fica-me tudo a matar, que isto deve ser patrocínio, não é, vós? Naturalmente foi tudo oferecido à voz, Obrigada. Adoro. depois de muitos esforços e contactos Ó, vós, telefónicos. desculpa lá. O último Você também sabe dos patrocínios, vou-te já dizer. por exclusão de partes e vendo fui excluindo pessoas por não jogarem, quem dá menos, quem está aqui só a chonar, esse tipo de coisas. Pronto, acho que não é novidade nenhuma, ela também já estava a rir. Okay. Chamar. Fixe. Não. Aqui, a nossa amiga Cristiana também vai-te ficar a matar, tenho certeza que vais ficar sexy. Sim, obrigada. Pronto, sei que não é. Não, isto já não é. Muito bem, os 3 prisioneiros devem vestir-se para que o Paulo os possa encarcerar. Naturalmente, Paulo, visto que o espaço na prisão é pequeno e que os ânimos estão acesos, talvez seja melhor escolher um concorrente para ficar sentado à porta da jaula ou da prisão. Sentado, então penso que seja. Bom, tem que ser a Sofia, porque o Wilson é um senhor. Por que é que não fica o Wilson cá fora Não, sentado? porque tu és uma Pode ser que senhora. passe algum avião eu levo. Ok. Podem ser as 2 meninas lá dentro, por exemplo. Leva-te a ti, Pode ser. para ires para a casa de alterno. Ei, Tragam um banco, Paulo. Ai. Olha, até te Um ou dois, respondia, vós? mas lá está. Como eu Um ainda só. tenho respeito Sim, stripa. Wilson, já chega. Está bem. Eu, caralho. Quem tu conheces? Tu não me conheces de lado nenhum. E se Wilson, tiver, se um é dia para o faltar à caralho, minha vai filha para o com todo o caralho. orgulho É, aqui. faltas ao caralho. Se faltar viste alguma se vocês coisa, vão ficar sérios. vai cuidar que ainda estás lá fora. Este é mau Vai papo, ler vai menos como eu. revistas, otário. Ninguém tem vergonha de mim. Vai ler menos ninguém tem revistas, vergonha de mim. otário de merda. Estás Estás a viver com caralho. Ninguém tem vergonha de mim. Já chega. Sofia, já chega. Está a chamar por dizer, eu quero o quê? Que é um calo? Deve estar a mim também. Quero que se calem os dois. Mas eu calo também, não é só a Sofia. Foi o que eu fiz, Sofia. Viste?
Os outros podem dar uma ajuda. Ainda está Não estou a falar ali, contigo. Não estou a falar Não contigo. vou para ali, mano. Wilson, olha para mim. Não estou a falar contigo. Pensa com a cabeça que tens. Estavas a repetir bué, assim perdes a perdes, razão, man. mano. Estavas a repetir bué a cena. Tá, não vale a pena. Ai, Carlinhos, estou com saudades, Carlinhos. Estavas bué de repetir, mano. Onde é que estavas com a cabeça? Estás a bater muito nesta cena dos fãs e aviões. Tem um tipo de argumentação, caralho.